Abra no Evangelho de Lucas, de Atos, capítulo 2. Atos 2, e no verso 12. Louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje vamos orar junto com vocês. Vamos pedir a Deus que quebre algumas cadeias, meus irmãos. A cadeia do estresse, a cadeia que tem invadido, assolado a mente de homens e mulheres, levando-os ao suicídio, levando-os a perder o gosto pela vida. Em nome de Jesus, nós nos levantaremos, através do poder do Espírito Santo, pedindo: Deus, quebra, Senhor, faz-nos profetas de Deus, para olharmos a situação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e dizer: Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que haverá uma mudança, Senhor, haverá um brilho, a luz vai brilhar novamente, em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, e no verso 12, vamos ler. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias profetizarão. Verso 19: mostrarei prodígio em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Peça ao Senhor que modifique a nossa vida através da sua palavra. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Pai. A tua palavra foi lida, ela é eficaz, Senhor, para fazer o que apraz o teu coração. Senhor, revela o que tem no teu coração hoje, modifica as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu preciso de ti, eu preciso do Espírito da revelação, sem a qual nós, Senhor, ó Pai, nós perecemos aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus queridos, na semana passada nós pregamos sobre o poder do Espírito Santo. Nós dissemos e vimos que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Filho de Deus aqui nessa terra, como homem, ele andava pelo poder do Espírito Santo, ele se movia pelo poder do Espírito Santo. Nós entendemos a promessa do descerá sobre ti o Espírito Santo. Nós saímos daqui renovados, com a certeza que o Espírito Santo, o guia, o orientador, o consolador, estava e está conosco. Jesus Cristo disse, ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias é através do Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que desceu quando Jesus subia, e ele está na terra, ele habita aqui no meio de nós, e habita dentro de você.
Nós cremos nisso, nós oramos dizendo: Deus, guia-nos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, convença-nos, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Leva-nos a caminhos bons, não a caminhos tortuosos. A Tua palavra diz que os caminhos do Senhor são caminhos de delícia, e todas as Suas veredas são veredas de paz. Eu preciso de veredas de paz na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu te pergunto, meu querido irmão, qual o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo? Qual o objetivo que o Senhor tem para que o Espírito Santo, como Davi foi ungido, o rei de Israel? Eu acho tão lindo que a Bíblia fala que quando Davi foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se apossou de Davi. Meus irmãos, o Espírito Santo tomou aquele menino, tomou a vida daquele menino, e a partir daquele momento, aquele menino então ele podia romper algumas barreiras que outros homens na terra não rompiam. A Bíblia diz que quando aquele gigante filisteu estava xingando, zombando do povo de Israel, a Bíblia diz que Davi, ele avança as fileiras, meus irmãos, todos os homens enfileirados, ele avança as fileiras pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Mas qual é o objetivo principal do Espírito Santo, além de nos convencer dia após dia do pecado, da justiça e do juízo? Qual é o objetivo principal? É nos capacitar para profetizar frente aos dias em que estamos vivendo. Nos preparar, como o Salmo 144 diz, Ele prepara os meus dedos e as minhas mãos para a batalha. O Senhor quer preparar você hoje, através do seu Espírito Santo, para que você consiga profetizar diante dos dias que estamos vivendo. Sabe, meus irmãos, esses dias eu vi numa matéria de um pastor dizendo que houve uma pesquisa em Nova York. Então um homem chega na universidade e ele diz para alguns estudantes, ele era um homem americano de 1,70 m, branco, e ele diz diante daqueles homens: olha, se eu disser a você que eu sou uma mulher chinesa. Então, todos os jovens que estavam ali na universidade disseram a ele: olha, se você está dizendo que você é uma mulher chinesa, então você pode se sentir como uma mulher chinesa. Mas e se eu disser a vocês que eu sou uma mulher chinesa de quase 2 metros de altura? E aqueles jovens continuaram a dizer, todos os que estavam ali: como o mundo pensa hoje, você pode se sentir então uma mulher chinesa com 2 metros de altura. E aquele homem foi mais além: se eu disser que eu me sinto, que eu sou uma mulher chinesa de 2 metros de altura e com 9 anos de idade, tocando nas crianças, tocando na inversão de valores, tocando em tudo que é mentira de Satanás aqui nessa terra. E os jovens continuaram a dizer: olha, se você se sente uma mulher chinesa de quase 2 metros de altura e com 9 anos de idade, está tudo bem, não tem problema, você tem o direito de se sentir assim. Meus irmãos, a igreja de Cristo aqui na terra, cheia do Espírito Santo, tem que estar forte para profetizar contra as ideologias desse mundo, para estar diante de pé, não deitada, não subjugada, mas de pé, com alta voz, para dizer: não, você não é uma mulher chinesa, você é um homem, você não tem 2 metros de altura, você tem 1,70 m, você não tem 9 anos, creia, você tem que se colocar de pé, para estar diante de todas as coisas que o inimigo coloca diante da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, do seu pensamento, do seu coração. Você tem que ter um poder de Deus para profetizar diante desse mundo, diante das coisas que os seus olhos não veem, diante de uma criança que está na 2ª cirurgia na sua cabeça devido ao câncer, diante da morte iminente, diante da falta de salvação, diante da falta da cura. Você tem que estar forte para profetizar diante dessas situações. Meus irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos encher desse poder, nos encher. Eu me lembro do profeta Ezequiel,
o anjo, o Espírito de Deus leva esse homem a um vale de ossos secos. Ele começa a dizer: você crê que esses ossos podem tomar forma, podem ter carne, podem ter movimentos, podem se unir, podem ter juntas? E ele ia dizendo: se o Senhor disser, vai acontecer. Se o Senhor disser, vai acontecer. Mas chega um determinado momento que o Espírito de Deus diz a Ezequiel: profetiza então, Ezequiel. Precisa sair da sua boca, precisa haver um comando aqui de fé, um comando de fé e de glória na sua boca. Profetiza, Ezequiel. E ele profetizou. Talvez muitos de nós, ou casa que nos assiste, estejam diante de um vale de ossos secos. Na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua saúde, no seu sentimento. Tão magoado, tão entristecido, olhando situações que não mudam. O Espírito Santo está dizendo diante de você: profetiza hoje. Precisa haver um comando da sua boca em profecia, em nome de Jesus. O contexto do texto que nós lemos, meus irmãos, de Atos 2, diz... E nós falamos semana passada, Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eles ficaram no cenáculo 50 dias, orando, aguardando, esperando em Deus, algo que eles nunca haviam visto, algo que eles não sabiam que era. Mas a Bíblia diz que de repente um som veio do céu, como de um vento impetuoso, encheu a casa, não havia mais espaços vazios. E a Bíblia fala que apareceram sobre a cabeça de cada um, distribuídas línguas como de fogo. Senhor, línguas como de fogo pousou na cabeça de cada um deles, e eles passaram a falar na língua, na voz, na língua e no idioma de todos os que estavam em Israel. Há pessoas que não acreditam no dom de línguas dado por Deus, porque dizem que é um dom idiomático, é um dom que somente serviu para que os apóstolos, discípulos, os 120 que estavam ali, pregassem para fora do mundo. Tudo bem, eles pregaram mesmo em línguas que eles não conheciam, mas explique para mim, meus irmãos, as línguas de fogo, línguas como de fogo. Somente depois que as línguas como de fogo pousaram na cabeça deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e daí passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. As línguas de fogo, meus irmãos, quando você ora em línguas, quando você deve buscar, a Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Um cristão, ele não pode ficar 20, 30 anos numa igreja e não buscar o dom de línguas. Está liberado para todos. Deus deseja, quando você não sabe orar, quando você não sabe interceder por uma situação, você na sua casa em particular, não adianta eu ficar orando em línguas aqui em cima do púlpito, a não ser que haja alguém que interprete. Paulo diz isso, mas é uma oração que edifica a minha vida, edifica a minha casa, edifica a minha vida. Então eu oro diante de Deus, peço: Senhor, cuida, Senhor, eu vou pensando nos meus filhos, mas Deus já está entendendo o que realmente eu preciso, está mudando, modificando a minha vida, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas de Deus, Ele sabe o que você precisa, mesmo que você não saiba orar, Ele está intercedendo por você. Você orando em língua, você está edificando o seu espírito, e Deus está indo no ponto certo, creia, em nome de Jesus, e fazendo o milagre. Eles estavam ali, foram cheios, meus irmãos, todos foram cheios. Houve então uma perplexidade, uma surpresa, uma admiração diante dos homens. O mundo não entende, meus irmãos, o mundo não entende os mistérios de Deus na sua vida. Eles vão ficar perplexos, e eles vão dizer mesmo: olha, esse povo aí, acho que eles estão bêbados. Acho que eles estão bêbados, porque um bêbado, ele está fora de si, ele não sabe o que ele está fazendo, ele vai para um lado que ele não quer, ele quer ir para o lado de lá, ele cai para o outro lado, mas não é isso. O Espírito Santo, quando ele nos guia, ele nos leva para onde ele quer, ele nos leva para o caminho que ele quer, ele faz com que nós obedeçamos à vontade de Deus, o que Deus deseja, o que Ele tem para as nossas vidas nessa terra, em nome de Jesus.
O mundo não vai entender, meus irmãos. Mas se você está diante de um vale de ossos secos hoje, o Espírito Santo está te dando garantia que você pode profetizar e deve profetizar. O texto começa dizendo que todos eles ficaram perplexos, mas veja, a Bíblia diz que Pedro se levantou. Não como aqueles jovens responderam à questão do homem que se achava uma mulher chinesa, não. Pedro se levantou com autoridade, meus irmãos, do Espírito Santo, que o Espírito Santo está concedendo a todos nós aqui hoje. A Bíblia diz que ele se levanta juntamente com os 11, todos se colocaram de pé ao mesmo momento, e a Bíblia diz que ele ergueu a voz em advertência, ergueu a voz em advertência. Ele não ficou com uma voz baixa, ele não ficou concordando com todas as ideologias que estão nascendo dia após dia. Não, ele ergueu a sua voz, ele se colocou de pé como um profeta, pelo poder do Espírito Santo, ele avançou as fileiras como Davi fez. E ele disse: olha, o que está acontecendo, o que ocorre nesse momento, é o que foi liberado. O que o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, disse, que nos últimos dias ia ser derramado o Espírito de Deus, o Espírito de Deus estaria liberado, nós fomos cheios, línguas como de fogo vieram sobre as nossas cabeças, falamos idiomas que nós não conhecíamos, pregamos as bênçãos e as verdades de Deus a todo esse povo que veio do mundo inteiro para esse lugar. Todos ouviram as verdades de Deus, todos ouviram no seu próprio idioma. Isso é Deus que dá, por isso nós nos colocamos de pé e somos profetas diante de Deus. Joel disse que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão diante desse mundo. Filhos e filhas, pais, mães, todos aqueles que foram cheios podem profetizar diante desse mundo. Acontece, meus irmãos, que a nossa visão de profeta, ela se prende um pouco no Velho Testamento. Ela ficou um pouco presa no Velho Testamento, onde somente uma pessoa profetizava. Nos lembramos de Elias, o profeta do fogo, que orava e fazia cair fogo do céu. Ah, se tivesse uma pessoa hoje para fazer um fogo cair do céu sobre a cabeça de alguns políticos, que bom seria. Não é verdade? Um profeta, é assim que nós pensamos, mas não, agora no Novo Testamento é um outro estilo de profeta. O profeta do Novo Testamento, antes de Jesus, era João Batista, o profeta que chama a minha e a sua vida para o arrependimento de pecados, que olha para esse homem e diz para esse homem: você não é uma mulher chinesa, você precisa se arrepender dos pecados que você está vivendo. Jovem, você que está preso nas drogas, você precisa sair desse lugar de morte, há um lugar de vida para você, há um lugar bom, há um caminho bom, há uma vereda boa para você. Você que está caído nesse lugar de escuridão, preso em meio a essa depressão que te joga no chão, eu quero dizer como um profeta, há um lugar em Deus onde você é livre. Para isso se manifestou o Senhor, para liberdade nos libertou o Senhor, para sermos livres diante de todas as amarras do inimigo. Nossos filhos profetizarão. Então nós pensamos em Elias, Eliseu, fogo caindo do céu, Jeremias, Zacarias, Amós, Obadias. Nós cantamos hinos, meus irmãos. A farinha da panela não acabará, o azeite da botija não acabará. Eram milagres somente para uma ou outra pessoa, não era para todos, meus queridos irmãos. Lucas, no capítulo 4, verso 25, a Bíblia diz, Jesus dizendo, ele diz que em Israel havia tantas mulheres viúvas. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome por toda a terra, mas nenhuma delas foi enviado, senão Elias, senão a viúva de Serepta. E tantos leprosos haviam em Israel, mas somente a um leproso, Naamã, foi enviado Eliseu para curar. Eram coisas momentâneas, meus irmãos, eram milagres momentâneos. Eram profetas, sim, pessoas de Deus, pessoas que
eram levantadas por Deus, mas agora Joel diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Você deve profetizar, agora está diante da sua vida, falar das coisas de Deus, falar das coisas que você tem visto e ouvido, se colocar de pé, erguer a sua voz diante da sua casa, dos seus filhos, das situações, dos vales de ossos secos, da falta de salvação, da falta de cura, em nome de Jesus. O Espírito Santo está te capacitando agora, para você sair desse lugar, olhar para o seu trabalho e profetizar algo novo, olhar para a sua casa e profetizar algo novo, olhar para a sua situação sentimental, profetizar um tempo novo diante da sua vida, uma cura interior para a sua casa, uma cura da doença, uma cura para o teu corpo. Profetiza em nome de Jesus. Essa é a visão de profeta que o Novo Testamento traz a você. Arrependimento de pecado, profetizar para esse mundo que as ideologias estão erradas e que a palavra do Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está te enchendo hoje, em nome de Jesus. Creia. A Bíblia diz na promessa que os vossos filhos profetizarão diante do Senhor. Nós cantamos aqui, meus irmãos, nós profetizamos. Eu sei que haverá um bom futuro, eu sei que a minha esperança não pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Nós cremos, nós cantamos aqui que Deus é a minha fortaleza e a minha rocha, com Ele eu passo em meio a um batalhão, Ele adestra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Isso é profecia diante de Deus. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 4, verso 13, está escrito que nós cremos, meus irmãos, por isso nós falamos, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Por isso eu profetizei. Se você crê, meus irmãos, que há um Deus vivo diante da sua vida, que há um Deus que ouve, que vê, que anda, que toca a sua vida, você deve falar com a sua boca. Por isso aquele Espírito disse a Ezequiel, agora precisa sair da sua boca o comando, em nome de Jesus, profetize diante da tua casa. E Paulo continua dizendo também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, de nós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que nós soframos aqui na terra, mesmo que a nossa fé seja pouca, mesmo que nós envelhecemos buscando em Deus essa vitória, mesmo que isso aconteça, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pela fé, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Em nome de Jesus, meus irmãos, quem precisa hoje olhar para uma situação na sua casa e na sua vida, e profetizar algo diferente? Dê um sinal com a sua mão. Algo que talvez você mesmo até se cansou de olhar, a sua fé foi se minguando, foi diminuindo. Eu também preciso, meus irmãos, olhar para a minha vida, olhar para a situação e dizer, Deus, muda esse quadro, muda essa história. Eu não quero ser o mesmo, eu não quero ser o mesmo crente de 40 anos, eu quero ser diferente. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, poder me colocar de pé diante das situações do meu trabalho, na minha casa, na escola, na faculdade, nos meios da família, e colocar em pé e dizer, isso é mentira, a verdade está em Deus, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar comigo, você vai orar comigo, nós vamos clamar a Deus, em nome de Jesus. Ele te convida hoje, precisa sair da sua boca um clamor, precisa sair da sua boca uma profecia diante das coisas que estão acontecendo com você, das coisas que vêm de encontro à sua vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, vai trazendo à memória, meu irmão, vai trazendo à memória aquilo que você ora, mas a sua oração está fraquejando, você está orando deitado, você está orando, não crendo muito. O Espírito Santo te chama hoje, profetiza, o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito Santo está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai. Nós lemos a Tua Palavra, nós pregamos a Tua Palavra, nós expomos a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo nos enche, e o objetivo do Teu Espírito Santo é nos fazer profetas de Deus aqui na terra, não como no Velho Testamento, profetas que traziam bênção somente para uma pessoa, mares que se abriram, mas fecharam, machados que flutuaram, mas depois afundaram. Não, agora, Senhor, o Teu Espírito Santo quer nos usar como profetas, Pai, para o arrependimento de pecados, para dizer sobre o pecado, para apontar, Pai, na nossa vida principalmente, onde está o erro. Espírito Santo de Deus, mostra, ajuda-nos a melhorar, Espírito Santo, ajuda-nos a nos converter mais uma vez diante do Senhor, a profetizar, ó Espírito Santo, sobre as coisas que se levantam nesse mundo, sobre ideologias mentirosas, sobre coisas, Pai, que os nossos olhos estão vendo, estão minando a nossa fé. Hoje nós profetizamos novamente, cheios do Teu Espírito Santo, nós profetizamos novamente sobre nossa família, sobre nossa casa. Haverá mudança, haverá algo novo sobre o nosso lar, haverá, Senhor, uma mudança, Senhor, que os Teus olhos estão vendo, haverá uma mudança que os meus olhos não conseguem ver, haverá salvação, haverá quebra de cadeias, quebra de grilhões, quebra de maldições, haverá cura divina sobre a nossa casa, cura divina sobre a nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor te cura, profetiza saúde sobre a tua casa, profetiza saúde sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Creia o Senhor hoje, Ele faz da tua boca a boca de profeta. Olha para as coisas desse mundo, olha para os medos que vêm contra a sua vida, profetiza a vitória de Deus, profetiza pela fé, em nome de Jesus, profetiza coisas que são eternas diante da tua vida, e diga a Deus: a minha salvação é eterna, a minha vida, Senhor, é eterna diante do Senhor. Conserva a minha salvação, Pai, em nome de Jesus. Eu posso perder coisas nessa terra, mas eu não quero perder a minha salvação diante do Senhor. Crê no Senhor. A Bíblia disse que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Casa que nos assiste, clame ao Senhor agora, em primeiro lugar a sua salvação. Clame a Deus, diga a Deus: me salva nesse momento, Pai, me aceita como teu filho nesse momento, me encontra nesse lugar que eu estou, lugar de escuridão, lugar de sujeira do pecado, limpa a minha vida em nome de Jesus. A partir disso, o Senhor vai começar a mudar a sua história. O Senhor, através da tua boca de profeta, vai mudar os quadros da sua vida, mudar o quadro da saúde, mudar o quadro financeiro, mudar o quadro familiar, em nome de Jesus. Creia, Deus está mudando histórias aqui nesse momento, em nome de Jesus. Nós clamamos por esses 26 nomes que se colocaram diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, porque essas pessoas creram na Tua Palavra, elas estão diante do Senhor agora como profetas, olhando para as situações que estão passando e profetizando algo novo. Pai, em nome de Jesus, derrama dos céus vida nova, derrama do céu, Senhor, Senhor, um olhar novo, um andar novo, um proceder novo, em nome de Jesus. Nós nos levantamos, Pai, contra todo o principado e potestade que agem nas regiões celestiais, deuses que não fizeram esse mundo, em nome de Jesus, serão destruídos, em nome de Jesus. Toda obra contrária, toda obra feita contra os teus filhos, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo demônio que se apossou do corpo, levando ao suicídio, ao pensamento de suicídio, todo demônio que se apossou do corpo, levando ao pensamento de desistência, em nome de Jesus, saia agora, seja destruído, em nome de Jesus. Saia, liberte, saia. Esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha, são servos do Senhor. Nós profetizamos, são homens lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Para isso o Senhor morreu por eles, para que seja destruído a obra do inimigo. Por isso nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, alcance a todos os pedidos de oração, alcance a tua casa, alcance os seus filhos, alcance a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós cremos.
Vamos aplaudir o nome poderoso, santo e bendito do Senhor, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.